Olá! Na nossa análise de hoje, a gente vai juntar um verdadeiro ícone da cultura pop com um dos maiores clássicos da literatura mundial para responder uma pergunta, no mínimo, surpreendente. Pode parecer uma ideia bem chocante, eu sei, mas é exatamente essa a pergunta que guia a nossa exploração de hoje. Ela é a premissa de um exercício de pensamento teológico bem profundo, baseado num tratado chamado Xera no Inferno de Dante. E olha, é fundamental entender uma coisa desde o começo. Isso aqui não é uma condenação, mas sim um experimento mental. A fonte que a gente está analisando usa a jornada da Adora para explorar uma visão de mundo super complexa sobre pecado, virtude e salvação. É bom pensar nisso como se fosse uma investigação forense da alma de uma personagem. A ideia é usar a Adora para ilustrar as regras do universo de Dante, entende? Ela é o nosso estudo de caso para entender como esse sistema moral funciona na prática. E claro, para julgar qualquer caso, primeiro a gente precisa entender a lei. Então, antes de analisar a Dora, vamos dar uma olhada, vamos mapear a arquitetura moral do inferno de Dante. O que é muito interessante aqui é como Dante organiza o mal. Para ele, não é tudo a mesma coisa. Lá em cima, nos círculos mais leves, digamos assim, a gente tem a incontinência. Pecados de paixão, sabe? Luxúria, gula. Mais para baixo, a coisa fica mais séria. A violência, que já é um pecado da vontade. E lá no fundo do poço, o mais grave de todos, a fraude e a traição. E por quê? Porque usam a razão, o maior dom da humanidade, para o mal. Só que essa hierarquia de pecado ativo não conta a história toda. Tem um lugar que funciona com regras diferentes, um lugar que não se encaixa tão bem nessas categorias. E esse lugar é o limbo, o primeiro círculo. E veja bem, não é um lugar para pecadores comuns. É para almas que, na visão de Dante, foram boas, justas, nobres, mas que viveram e morreram sem o batismo. Elas estão, digamos, ontologicamente separadas da salvação. E esse é o ponto teológico crucial para a nossa investigação. Ok, com as regras do jogo bem estabelecidas, agora sim a gente pode começar a nossa análise forense. Vamos examinar a alma da Adora sobre a ótica dos pecados mais graves para ver onde ela poderia se encaixar. Vamos começar pela acusação mais séria de todas. Se for considerada culpada de traição, a Adora iria direto para o nono e mais profundo círculo do inferno, congelada no gelo ao lado de Judas. Nada menos que isso. E o coração emocional dessa acusação vem, claro, da Filina. Da perspectiva dela, a deserção da Dora não foi um despertar moral, foi uma traição pessoal devastadora, a quebra de uma promessa que era sagrada entre elas. Mas é aqui que a análise da fonte vai mais fundo. A traição no universo de Dante não é só uma questão sentimental. Para merecer o nono círculo, a traição tem que ser contra uma autoridade legítima, algo que sustenta a ordem divina ou social. Uma promessa pessoal quebrada, por mais dolorosa que seja, não se qualifica necessariamente para esse tipo de punição. Então, o ponto central é que Adora é absolvida dessa acusação. A fonte argumenta que não se pode trair o mal. A horda é uma tirania, e resistir a ela é um ato de justiça. A escolha de abandonar a Felina, embora muito trágica, foi a escolha de um bem maior. É bem parecido com o caso de Enéas, que Dante, aliás, coloca no limbo e não no poço dos traidores. Certo, vamos para a próxima acusação. A Dora é uma guerreira. Ela luta, ela usa a força. Isso a colocaria no sétimo círculo, naquele rio de sangue fervente reservado para os violentos? E a resposta aqui é um sonoro não. A teologia que informa a obra de Dante faz uma distinção muito clara entre a violência maliciosa e a violência usada em legítima defesa. As ações da Adora se encaixam perfeitamente na teoria da guerra justa. Ela luta para proteger, não para conquistar. E muitas vezes ela até tenta salvar os próprios inimigos. Ela não tem prazer nenhum na violência. Com as acusações mais graves já descartadas, a verdadeira questão começa a surgir. Se ela não pertence aos círculos mais profundos do inferno, qual é então o seu lugar eterno? E agora, finalmente, a gente chega ao clímax da nossa análise, o veredito baseado estritamente nas regras que a gente estabeleceu. O seu lugar é o limbo, o primeiro círculo do inferno. E faz todo sentido. A Dora se encaixa perfeitamente entre os outros pagãos virtuosos que Dante colocou lá.
Assim como Enéas, ela colocou o dever acima do amor pessoal. Como Heitor, ela é a defensora suprema do seu povo. E como César, é uma líder militar nobre. Ela personifica as virtudes cardeais: fortaleza, justiça, prudência, mas sem a fé sacramental. Mas estar no inferno, mesmo no círculo mais ameno, ainda significa uma punição, um contrapasso, que é uma punição que reflete poeticamente o pecado. E a punição da Amádora no limbo é particularmente sutil e trágica. A punição do limbo é puramente espiritual. Como o próprio Dante escreve, eles vivem em desejo, sem esperança. As almas que estão ali sabem que Deus existe, sabem que foram feitas para Ele, mas têm a certeza absoluta de que nunca poderão alcançá-lo. É um anseio eterno e insatisfeito. E para Ádora, essa punição é poeticamente cruel. A salvadora não tem mais a quem salvar. Sua espada poderosíssima que podia destruir exércitos, agora é inútil para quebrar as barreiras do limbo. A heroína que buscou o amor e a conexão está eternamente separada do amor divino. Ela permanece definida pelos seus feitos, presa para sempre no seu papel de heroína. E aqui a gente chega no coração do argumento da fonte. A história da Adora, quando vista por essa lente, representa o máximo que a virtude humana pode alcançar por conta própria. Ela é forte, justa, corajosa. E, no entanto, a conclusão trágica é que isso não é suficiente. Dentro da estrutura teológica de Dante, a bondade natural, por mais perfeita que seja, não pode garantir a salvação. A graça divina é necessária, e Adora, a pagã virtuosa, não a possui. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se o auge do heroísmo e da virtude secular, personificado na Chimera, ainda resulta numa separação eterna, qual a implicação disso para a busca humana por significado e salvação? Uma questão poderosa que une um desenho moderno à busca medieval pela eternidade.